Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Podcast Live. Estamos no nosso quarto episódio e hoje trouxemos para falar conosco a técnica de enfermagem Thalita. Oi, pessoal! E nessa nossa conversa a gente vai falar sobre os desafios e todos os dramas enfrentados pelos técnicos de enfermagem durante a pandemia. Então, Thalita, me fala como foi você ingressar na área da saúde. Era uma vontade sua? Caiu de paraquedas? Como foi isso? Explica pra gente. Assim, de início não foi a primeira coisa assim que eu decidi fazer. Sair do ensino médio fazer enfermagem. Não. Eu prestei vestibular para arquitetura e aí eu não consegui passar de primeiro no vestibular. Aí meu pai virou pra mim e falou, não vai ficar em casa sem fazer nada não, viu, bonita? Eu imagino. Aí ele falou assim, vai fazer um técnico de alguma coisa, vamos atrás. E aí ele falou assim, por que tu não faz técnico de enfermagem? Aí eu, enfermagem? Bora ver, né? Vamos lá. Até porque a enfermagem aqui no estado de Roraima é uma das profissões mais procuradas, né? Principalmente para trabalho. Sim, existem muitos técnicos, tem muita gente formada que não está na área exercendo também. Não está exercendo. Aí eu comecei a fazer o técnico, gostei da área. E aí quando eu terminei, já foi entrando logo na pandemia. Eu iniciei em 2018, finalizei lá no finalzinho de 2019. E aí quando foi 2020, já veio logo a pandemia, de né? queda, você já entrou pra área com uma pandemia esperando para botar em prática todas as técnicas da área de enfermagem. Foi exatamente isso. Só que eu passei uns 6 ou 7 meses parada. Não, eu terminei, né? E não fui atrás de vaga de emprego, não. Uhum. Como a gente entrou na pandemia, eu passei esses meses em casa estudando para prova da aeronáutica, para fazer técnico de enfermagem lá, ser técnico de enfermagem lá. Mas, infelizmente, não consegui passar por um pontinho. Até hoje eu choro por esse ponto. Eu imagino, não sei como é que é. Aí eu não consegui entrar, mas acho que foi em junho ou julho, foi mês 6 ou mês 7, eu decidi entregar meu currículo lá no Lote Íris. E aí o coordenador de lá, o enfermeiro Natanael... Conheço. Todo mundo conhece a peça. Muito gente boa. E aí, ele olhou pra mim e me deu a oportunidade, né? Apesar de eu não ter muita experiência, tá entrando assim de primeira. Lá é um ótimo local que abre bem as portas pra gente. E fui bem recebida. Eu comecei a atuar lá, só que eu não atuei lá no Lote Íris em si. Eu fui mandada pro hospital de campanha. Eu fui trabalhando logo com o pessoal do Covid. Nossa, então quer dizer que o Lote Íris também teve participação no hospital de campanha? Teve, porque que eu conheço o Lote Íris, tem a parte particular e a Santa Casa, né? Isso. E a Santa Casa então é que fazia ponte com o hospital de campanha durante a... Foi, o hospital fez parceria, né, para poder ajudar a diminuir todo esse transtorno de cuidados, tratamento. A carga de profissional também era baixa, né? Era baixa, aí eles se dividiram assim, né? Deixavam uns técnicos no hospital para dar andamento nos pacientes que já tinham lá e alguns estavam fazendo contratações também para poder mandar para lá. Entendi. Bom, então já que você, quando começou, já foi de cara com a pandemia, como foi tua experiência na linha de frente, a pandemia, trabalhando como técnica de enfermagem? Bom, eu cheguei lá, não tinha experiência, então isso me assustou um pouco, né? Assusta todo mundo. Pois é, mas aí tinha vários profissionais bem experientes lá. Eu entrei numa equipe muito maravilhosa com a enfermeira Grace. Quem me deu bastante apoio e me ensinou o que eu não sabia na prática, né? Assim, não sabia, entre aspas, não tinha prática. Não tinha prática, né? Porque só teoria. Até hoje também tá essa briga sobre a questão de
a enfermagem ser online e a enfermagem ser presencial. Então a gente, claro, precisa ter a prática. Tem certas coisas que você precisa sentir como funciona, principalmente na área da enfermagem, medicina, todas as áreas de saúde. Mas isso é um mérito para outra situação. Desculpa te interromper, continue. Tudo bem. E aí eu entrei, o nosso papel lá era mais questões de fazer os tratamentos, né? Administrar as medicações, os antibióticos, fazer o monitoramento dos pacientes, ficar sempre de olho na saturação, porque a princípio caía bastante a saturação do pessoal quando entrava com Covid, ficava com falta de ar. Também fazia rastreio, né? De quem estava com Covid, fazia os testezinhos lá. E mais pra frente foi desenvolvido as vacinas. Sim. A gente fazia também a administração das vacinas. Entendi. E foi infectada pelo Covid? Ah, sim. No começo, eu demorei um pouco pra assimilar, né? Tipo, meu Deus, a gente tá numa pandemia. Pode é questão de vida ou morte, né? A gente não esperava que fosse passar por isso. Pra gente é uma coisa, tipo assim, história, né? Coisas que já aconteceram e que podem não acontecer mais, né? Que não vão acontecer mais. Mas infelizmente aconteceu essa pandemia. E aí de verdade mesmo, eu não me preocupava muito se eu ia pegar ou não, né? Porque ainda não tinha caído essa ficha de que era algo, tipo, extremamente perigoso. Apesar de eu estar vendo a situação no hospital, né? Como é que tava, mas tava demorando pra cair a ficha pra mim. Eu cuidava do pessoal, explicava os cuidados, a gente tentava dar conforto, né? Mas assim, pra mim eu ficava tipo, pandemia... Eu entendo. Bom, hoje a gente já tá respirando bem mais aliviado da questão da pandemia, né? E como era a sensação de você estar com todos aqueles equipamentos que era para prevenir os profissionais durante o processo do cuidado, né? Como era assim, depois de um plantão, como você se sentia de estar 12 horas, não sei quanto era a sua jornada, 12, 24 horas, totalmente equipado para se proteger e cuidar melhor dos pacientes? A minha rotina quando eu chegava em casa? Depois que passou tudo... o seu plantão, como é que você se sentia a se livrar de todo aquele equipamento? Porque era bastante equipamento. Você usava o EPI por cima de jaleco, era óculos, máscara, touca, luvas. Luva. Isso, era uma carrada de equipamento para você se proteger também. E como era aquilo depois de tudo passado? Porque a gente costumava ver... por televisão, né, por informações no noticiário, as marcas no rosto das máscaras, o cansaço, o suor do dentro daqueles equipamentos. Como era para vocês? Rapaz, era libertador, porque, como você mesmo falou, era muito quente, apesar do hospital inteiro estar na central, torando, frio, mas quando você tá coberto com aqueles jalecos, é muito quente, a máscara ela machuca muito. Tanto aquele ferrinho que a gente... Da N95. Da N95 que a gente coloca aqui, quanto atrás da orelha, do elásticozinho esticando. Sim, foram desenvolvidas outras técnicas para segurar o elástico aqui atrás, né? Pra ficar só aqui na cabeça também. Acho que é até melhor isso da cabeça, porque dói menos. Menina, eu tirava tudo, corria pro banheiro para tomar um belo banho. Desinfectar tudo, né? Desinfectar. E aí poder finalmente descansar para depois retornar. E os teus parentes vendo você chegando de uma área totalmente de risco. Você, porque aparentemente você é muito nova, né? Não vamos entrar em detalhes aqui na questão da idade, mas você aparentemente é bastante nova. Como era chegar em casa e os teus parentes vendo que você estava vindo de uma guerra que estava acontecendo no mundo todo? Pois é. Nesse tempo, eu não tinha contato com a minha família, eu só ia mesmo pra casa. Aí em casa a gente fazia assim. Meus irmãos ou a minha mãe, né, deixavam uma toalha pra mim lá na área de trás, porque a gente tem um banheiro do lado de fora, né, na área de trás. E aí eu entrava, né, pegava a toalha, tirava toda a minha roupa já na área e deixava lá no cantinho. Pegava com uma sacola e botava dentro
no saquinho para ir lavar depois. Aí eu entrava, tomava banho, saía já limpa, aí sim eu ia ter contato com eles. Mas até então, esse processo só entrava e ia direto lá para de trás. Sim. Para poder não correr o risco deles... diminuir, né? O risco deles pegarem esse vírus. Sim. É até libertador hoje a gente vê como passado, né? Essa situação toda do Covid. Apesar de que nos bastidores ainda rola algumas pessoas remanescentes infectadas, mas agora já é bem controlado devido a todos os procedimentos, cuidado, né? Pela vacina, todas as batalhas que foram feitas contra. Hoje a gente já está bem mais tranquilo. Mas é bom a gente tocar nesse assunto, por mais que já passou, a gente possa entender que a gente lia nos livros antigamente as pandemias que tinham antigamente e não tinha aquela sensação de sofrimento como tivemos durante a pandemia do Covid, né, nessa nossa geração. Então, por mais que tenha passado, eu ainda acho que a gente deve tocar nesse assunto porque a gente precisa se preparar para situações futuras. Deus o livre que isso não aconteça mais. A gente tenha todos os cuidados necessários para que não desenvolva uma pandemia no futuro, mas que a gente possa manter essas experiências bem vivas para que a gente possa tomar todos os cuidados possíveis, né? Porque uma coisa que aparentemente, né, dizem que foi uma infecção de um animal que se espalhou grandemente e ainda está muito discutido isso, né? Então não vamos entrar no mérito dessa questão. Mas as experiências, o sofrimento, as perdas que tiveram durante a pandemia foram muito complicados. Muitas pessoas ainda sofrem hoje, né? Eu faço especialização em psicanálise clínica e a gente ainda vê muitas pessoas sofrendo por causa das perdas durante o processo pandêmico. Então, é o que eu falo, a gente tem que manter vivo a experiência, o cuidado, para que a gente não erre no futuro de novo, né? Isso mesmo. Bom, a gente tem uma seleção de perguntas que eu reuni durante essa perspectiva para entrevistar o técnico de enfermagem, né? Então vamos seguir aqui com algumas perguntas. A gente pode? Podemos sim, manda ver. Então tá. E uma das perguntas é sobre como tu vê os desafios do profissional técnico de enfermagem caso tenha uma pandemia no futuro. Qual seria a tua análise para que a gente possa ter menos impacto do que tivemos durante a pandemia do Covid? Assim, eu acho que para uma futura pandemia, talvez a gente seja mais responsáveis, né? A nível de conhecimento também, porque nessa pandemia que a gente teve, como a última pandemia que teve foi vários anos atrás, e aí a gente se deparou com essa agora, muita gente não seguiu à risca as restrições, né? Até se agravar bastante aqui. E aí eu acho que, tendo essa experiência, já ter passado por uma pandemia, acredito que as pessoas vão levar mais a rigor a qualquer restrição que derem para o tipo de pandemia que surgir, né? Também a enfermagem vai sofrer, né? Vai, de como novo. sempre. Vai ter aquele nível de exaustão, né? Mais carga de trabalho. Mas aí acredito que a gente já vai ter um ritmo já para poder lidar com tudo isso. Com base na experiência do que a gente já viveu nessa pandemia do Covid. Ainda nessa geração, né? E assim, o que na sua visão você faria para que as pessoas tivessem mais conhecimento em uma situação de pandemia como essa? O que você imaginaria, qual seria a sua ideia para conscientizar mais a população? Assim, eu acho que a gente deveria aproveitar, investir mais, né, na promoção à saúde, colocar na TV, em todas as redes sociais, para estar mostrando o pessoal a ter todos os cuidados, como se proteger, né? E enfatizar mais
o cuidado, a prevenção, do que mostrar o sofrimento. o sofrimento. Entendi. Seria uma boa mesmo, até porque a gente pôde ver que durante essa pandemia o enfoque foi a quantidade de óbitos, a quantidade de pessoas sofrendo e a diminuição em questão de demonstrar sobre a promoção de saúde foi bem mais reduzida. Não tanto quanto ao poder de mídia que a gente tem, né? Porque a gente tem um poder inigualável de mídia para influenciar sobre e levar conhecimento sobre as pessoas que acompanham as mídias sociais no Brasil. Nessa outra pergunta, eu gostaria de saber quais são os principais aprendizados que os técnicos de enfermagem aprenderam com a experiência da pandemia. Acredito que tenha sido a cooperação no meio dessa situação de crise, né? Porque destaca bastante o bom trabalho em equipe para poder lidar com toda essa situação, administrar os cuidados, o tratamento, para não ficar também, como já era uma rotina exaustiva, para não ficar tão pesado para uns e para outros não. Então, acho que foi isso, a cooperação de todos. Um ajudando o outro. Isso, um ajudando o outro. Quando um estava próximo de cair, o outro ia lá, levantava e vamos embora que a gente vai junto. Exato. Tá certo. Eu vi muito, antes da pandemia, uma dificuldade grande de comunicação entre os profissionais. Sejam ele médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, como foi durante o processo pandêmico essa relação entre a equipe multidisciplinar dentro do hospital para o cuidado com o paciente? Porque antes o que a gente via muito era que o técnico de enfermagem está aqui, o enfermeiro está aqui, o médico está aqui. Então, como foi essa relação durante o processo pandêmico? Essa relação, eu acho que com a pandemia teve esse ponto positivo. A gente teve uma boa comunicação, uma boa questão de tratamento e trabalho em equipe. Porque qualquer alteração que tivesse nos sinais dos pacientes, a gente recorria ao enfermeiro, o enfermeiro recorria ao médico, o médico imediatamente socorria e atender, né, averiguar o paciente. E aí, eu acho que nisso teve uma melhora. Teve uma melhora e destacou bastante o papel do técnico de enfermagem nessa parte de auxiliar. A importância dele. Isso, a importância. Agora há pouco, durante a pergunta, você falou sobre a importância dos técnicos, né? E tem uma relação muito grande com essa pergunta que eu vou te fazer. Como a experiência da pandemia mudou a percepção da profissão técnico de enfermagem no meio da sociedade? Eu acho que, assim, a gente conseguiu ser mais visto pelo público, né? Em geral, a gente conseguiu ser mais valorizado, porque antes o pessoal via só a medicina, né? Sim. Olhava e falava assim, saúde, medicina, só os médicos e tudo e tal. Mas como a gente, nessa questão de pandemia, funcionava, o médico passava o tratamento, e quem tinha que decorrer da sequência nos cuidados e administração das medicações, e também dar conforto, né, aos pacientes, eram os técnicos de enfermagem. Eu acho que a população conseguiu ver isso, né, a gente conseguiu bastante visibilidade. Né? Antes da pandemia, tinha pessoas que nem sabiam quem era técnico de enfermagem. Hoje, tu já tem aquela sensação de que as pessoas te enxergam, que sabem que o teu trabalho de 24 horas no cuidado do paciente, hoje é visto depois desse processo pandêmico? Sim, tanto que agora eu vejo bem mais quando os pacientes saem de alta, né? Antes a gente via muito, obrigado, doutor, se não fosse você, exatamente, eu não estaria aqui, tudo e tal. Hoje em dia a gente vê bastante mensagens também dedicadas ao próprio técnico de enfermagem. Já vi falando assim, obrigado, doutor, fulano de tal, e muito obrigada à equipe de enfermagem, enfermeiros e técnicos tal. Exatamente, então quer dizer que eles mandam até brindezinhos, presentes, comida pra gente em forma de agradecimento. Assim, é muito gratificante, né? A gente se sente também acolhido. Sim, sim.
Bom, agora que a equipe de enfermagem ela é mais notada, a gente sabe que a equipe de enfermagem é a massa maior dentro do grupo de saúde, entre os profissionais multidisciplinares, né? Durante o processo pandêmico foi enriquecido o processo do cuidado com EPIs, equipamento, tudo para manter a proteção entre o profissional e o paciente, né? Então, como é que é hoje? Acabou a pandemia, houve um relaxamento dos cuidados ou se mantém o foco daqueles cuidados para que os pacientes continuem tendo a proteção devida? Como funciona hoje, depois da pandemia? A gente continuou seguindo os protocolos de higiene, de EPIs, porque apesar da gente ter passado mais, né, o Covid, as outras situações que os pacientes se encontram também não deixam a desejar em questões de correr o risco de infecção. Sim. Né? E essas coisas que podem acontecer dentro do hospital por falta de cuidados, manuseios e de EPIs. Aí, seguindo esse protocolo, a gente protege tanto o paciente quanto nós mesmos. Sim, e até porque durante o processo do cuidado precisa ter total cuidado a fazer o manuseio dos equipamentos e fazer as trocas, por exemplo, de acesso, fazer as trocas de sonda. Então todos esses cuidados permanecem intactos, até com mais visibilidade hoje, né? Porque hoje a gente viu que os micro-organismos são super inteligentes, então a gente não deve dar pode baixar a cabeça nunca. Exato, dar motivo para que possa acabar desencadeando uma nova pandemia com a nova superbactéria ou um novo tipo de corona, né? Qual apoio seria necessário para os profissionais técnicos de enfermagem durante a pandemia? Nessa pandemia que tivemos do Covid-19, foi tudo muito inesperado, tudo surpresa, tudo coisa que a gente não imaginava, né? Muitas perdas, muito sofrimento, perdas de equipe, perdas de paciente. Então, o que você sentiu falta que poderíamos fazer para caso tenhamos uma pandemia desse porte para os profissionais que estão na linha de frente? Qual seria a tua visão para isso? Eu acredito que possa ter uma equipe multidisciplinar para cuidados psicológicos, para estar dando um apoio, né? Porque o pessoal viu muito familiares e amigos, né, morrendo. Muita gente teve muita perda em um período muito rápido, tempo, né? Um período pequeno. E aí acredito que isso abala muito o nosso psicológico, que a gente ainda tem que lidar com o estresse, o trabalho, a exaustão. A perda de paciente. A perda de pacientes, porque querendo ou não, a gente também acaba se apegando a eles. Eles não passam ali só 1, 2, 3 dias, eles passam meses. Semanas. Pois é, aí a gente acaba se apegando a eles, porque a gente vai fazendo os cuidados, vai conversando, tratando eles como pessoas normais para eles se sentirem bem, apesar de estarem naquele local, né? E aí, isso pega muita gente. Eu senti em ver um amigo, não era muito próximo, mas eu senti pelo fato de conhecer ele, né? Tipo, poxa, aquela pessoa fez parte da minha trajetória há um tempo, né? E eu vi a pessoa naquela situação, né? Perdi aquela pessoa também, de certa forma. É muito pesado, assim, pra gente ficar carregando. Então, no seu ponto de vista, seria viável a gente nos preparar para, se caso tiver uma pandemia no futuro, de uma equipe que possa cuidar dessa massa de profissionais que vão estar na linha de frente de forma psicológica, de forma comportamental, é isso? Isso. Porque apesar da gente estar abalado, né, com as perdas, a gente tem que estar ali se mantendo firme e forte para dar sequência e salvar as vidas que estão ali. Né? E passar confiança também. E segurança. Até porque também teve muitas perdas de profissionais
pessoas que estavam trabalhando ali do teu lado e que acabaram não resistindo à pandemia. Isso mesmo. Isso também é um impacto muito grande na saúde mental do profissional, né? Sim, porque a gente tá lá trabalhando, a gente olha, essa pessoa tá com a gente, quando vê, não tá mais. Eu sei. É muito complicado, realmente. E eu acho bastante válido essa tua colocação de ter essa equipe que possa cuidar dos profissionais que estão cuidando das pessoas, que o fluxo de óbito foi gigantesco, né? O fluxo de perdas, tanto de pacientes como profissionais, foram enormes e realmente eu digo que pode ter sentido realmente essa falta de pessoas que pudessem acompanhar os profissionais na área de saúde, principalmente da área da psicologia, da área de psicanálise, acompanhamento familiar, porque apesar de que estávamos trabalhando dentro de uma pandemia, apesar de que estávamos trabalhando para cuidar de paciente, o que a gente não viu é que a gente também era paciente. Isso é verdade. Né? Esse detalhe a gente quase não se viu, porque a gente estava trabalhando para cuidar de pacientes, mas também estava na condição de paciente. E do nosso lado não foi visto esse detalhe, essa parte em que pudéssemos ser cuidado, amparado, para que pudéssemos dar 100% a mais ali para os pacientes. Eu acredito que é porque tem muito essa visão, tipo, que a gente tá preparado para essas situações, né? Ou que a gente vê muito essas situações, no caso de óbito. A gente tá dentro do hospital, a gente vê muito. Então a pessoa não pensa assim, não vai precisar. Uhum. Não vai precisar desse cuidado psicológico. Entendeu? Já tá acostumado a ver, mas não, é sempre diferente. Cada um sente de uma forma diferente, cada um lida de uma forma diferente. E é muito bom ver uma ideia. Espero que essa ideia possa ser propagada o mais longe possível, porque no mundo que a gente vive, as chances da gente ter uma pandemia também é muito grande. A maioria dos países já estão se preparando para uma possível pandemia novamente. E a visão que a gente está dando agora de que os profissionais que estão na linha de frente precisam também ser acompanhados como paciente, né? É muito válida, é muito importante. Eu acredito que a ideia foi ótima, né? Bom, Thalita, a gente continua aqui relembrando como foi esse processo de pandemia nesses anos anteriores. E uma das perguntas que marcaram foi como a pandemia de Covid moldou o futuro do profissional técnico de enfermagem. Eu acho que moldou de forma profissional, assim, na questão da formação, né? A gente conseguiu alguns cursos, o pessoal dos enfermeiros conseguiram até autorização em fazer um curso, né, para poder fazer incubação, porque a gente que tá lá, né, mais o enfermeiro e o técnico tá mais lá, mais tempo nos leitos. E questões de política, saúde, prevenção. E a gente pode ver também que a equipe de enfermagem hoje ela se mostrou bem mais eficaz em promoção de saúde, em levar conhecimento à população. E assim, o primeiro contato da população com a rede de saúde, o SUS, né, todo o programa do SUS, é nas unidades básicas. E a gente vê que quando se tem os meses alusivos como Outubro Rosa, Novembro Azul, a equipe de enfermagem é que está levando esse conhecimento até a população, né? Antes desmistificou mais a questão do profissional de enfermagem no meio da sociedade, como a gente falou anteriormente. Sim. E
saiu um pouco mais a medicina do pedestal, né? Não me crucifiquem por isso, por favor, amo medicina também, tá? E somos super parceiros, vamos ter profissionais médicos aqui também, mas na visão da população, a equipe de enfermagem tem aquela ligação maior com a sociedade, né? Em questão de promoção de saúde, campanhas de vacinação, o Novembro Azul, Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Acabei bagunçando as coisas, mas ela tá mais empenhada em mais um patamar de igualdade com a sociedade. Sim. Hoje a gente pode ver depois da pandemia isso, com mais clareza, né? Isso é verdade, eu concordo. Como a gente está mais próximo da população, né? Tanto intra-hospitalar como extra-hospitalar, tá muito mais fácil a gente levar esse tipo de promoção para eles, tanto em ações, panfletagem, até mesmo dentro da UBS. Inclusive, e também nas redes sociais, né? Inclusive, a gente está aqui no podcast falando de promoção à saúde. É verdade. Então é isso. As perguntas que a gente tinha para hoje foram muito bem discutidas aqui, né? A gente pôde voltar um pouco atrás nessa pandemia que não tá tão distante, né? E as pessoas que tiveram muitas perdas, também teve aquelas que foram assintomáticas, que pelo fato de não ter tido tanto problema durante a pandemia, também não estão isentas de que sentiram algumas perdas entre amigos e tudo mais, mas é bom relembrar porque quem sentiu a dor de verdade, que passou pelos sintomas, que sofreu à beira da morte, esses ainda estão trabalhando os seus traumas. Mas teve aquelas pessoas que são assintomáticas, que, eu não senti nada. Foi considerado como se fosse uma gripezinha. Sim, é como se tivesse sido uma coisa banal, né? E a gente pôde trazer de volta essa visão para que a gente possa se preparar para um futuro que talvez, né, possa ter uma outra pandemia. Isso mesmo. E graças a Deus a gente está bem. A gente lamenta muito a perda dos entes queridos durante a pandemia. A gente lamenta também a perda dos profissionais de saúde que deram sua vida durante esse processo pandêmico. E que a gente possa fazer valer a cada dia que passa. Bom, e que a gente possa levar a saúde aos nossos pacientes com mais responsabilidade, com mais rigorosidade, né? E que os resultados possam ser de 100% e não mais como foi no processo pandêmico, que a gente tivemos perdas enormes de pacientes e profissionais. Então, por hoje, a gente agradece a participação da nossa técnica de enfermagem Thalita, né? E o carisma dela, o bem-estar dela, possa contagiar cada dia que passa também seus pacientes e os profissionais que fazem parceria com você no trabalho, né? Isso. E é isso, pessoal. Seguem lá, vão curtir, vão compartilhar. É isso mesmo. Então, aqui termina o nosso 4º episódio do Podcast Live. Então, compartilhe, se inscreva no nosso canal, dê um like para nos motivar e ative o sininho para notificações futuras dos próximos episódios. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.